Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Gente, olha, em primeiro lugar, me desculpem ter demorado tanto tempo, né, para voltar com vídeos. E muito obrigada a todos vocês por terem continuado inscritos no meu canal, por não terem batido em retirada achando que eu tinha desistido. Não desisti não, tá? É que realmente eu estava vendo um monte de coisa, tá, pessoal? Mas um monte mesmo. Para começar, e eu tô aqui com um monte de novidades, né, para vocês, a começar por corte de cabelo novo. Espero que vocês gostem. E aí, o que vocês acham? Metade do meu cabelo foi-se embora, né, pessoal? E também temos de novidade, é claro, decorações de Natal. O que acham também? Isso foi outra coisa, né, pessoal? Arrumei a minha casa para o Natal e sobrevivemos 2020, né? Chegamos a dezembro. Ai, meu Deus, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Eu nunca desgostei do Natal, né? Mas também eu nunca assim me empolguei muito não. Mas olha, esse ano toda uma questão de sobrevivência. Assim, eu sobrevivi, sabe? Não sei você, mas eu tô assim, certo? Então, pessoal, sem mais. Aí também eu estou experimentando gravar vídeo pelo Zoom, né? Que é um formato completamente novo para mim. Então, vamos lá, né? Oremos que dê certo, né? Enfim. Então, pessoal, o título do vídeo de hoje, né? Como vocês já devem ter lido, se chama o tema do vídeo de hoje não é um tema assim sombrio, um tema assim que é daquele que a gente não gosta de lembrar, ao contrário, é um tema assim que todo mundo gosta. Leia-se O Rico Dinheirinho, né? L'argent, tutu, bofunfa, né? Aquilo que a gente recebe periodicamente, né? Toda semana para alguns, todo mês para outros. E quando a gente recebe, a gente fala assim: é hoje que eu vou para a galera, é ou não é? Pois então, o vídeo de hoje a gente vai falar justamente como se fazia, né, pelo menos no tempo da colônia, que sim, ainda estamos no tempo da colônia, como se fazia para lucrar no Rio. Viu, pessoal? Ops, né? Ai, meu Deus, espera aí, vou ter que pausar aqui rapidinho, pessoal. Dificuldades técnicas. Ai, mamãe. Oi, pessoal, voltei. Me desculpem, vocês nem imaginam, caiu a tarraxinha do brinco que eu tava. Tanto que eu estou sem agora. Ai, meu Deus. Detalhes técnicos, né? Mas, né, se não vejamos, né? Então, pessoal, vamos lá. Como se lucrava no Rio no tempo da colônia? E você deve estar pensando assim, pô, mas esse canal só fala do Rio de Janeiro no tempo da colônia? É um canal especializado no tempo da colônia? Só fala disso? Não, pessoal, não estamos aqui especializando no tempo da colônia, não. Não vamos ficar só nisso. Eventualmente vamos chegar, sim, no Império e na República. Mas venhamos e convenhamos, né? O Brasil tem 520 e agora 20 anos de história. Desses 520 anos, 300 anos e mais um pouquinho foram de Brasil como colônia de Portugal. Então, gente, né? O período colonial ainda continua sendo o maior período da história do Brasil, a maior divisão. Então, né, um dia isso mudará, né? Esperemos, mas por enquanto ainda né? Mas então, pessoal, vamos sem mais delongas ao tema do vídeo, falando sobre como, afinal, se conseguia o l'argent, o rico dinheirinho no tempo do Brasil colônia, especificamente no Rio de Janeiro. Bom,
Vamos lá. O primeiríssimo produto de exportação do Brasil, né? Não só do Rio, mas do Brasil, e que deu, inclusive, o nome ao nosso, né, ao nosso país, ao nosso Brasil varonil, foi nada mais nada menos que pau-brasil, ou nome científico antigo, Caesalpinia equinata, né? E nome científico novo que eu li, que foi atualizado aparentemente para pau-brasilia equinata. Muito mais a ver, né? Muito mais a ver, né? Pelo menos na minha modéstia opiniônica. Então, pessoal, vamos lá. Então, eu vou agora, por isso que eu estou tentando esse novo formato, vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Vamos lá. Olha aqui, olha só. Maravilhas da tecnologia, né, pessoal? Então, eu resolvi começar. Sim, é um PowerPoint. Então, eu resolvi começar, gente, mostrando para vocês, é claro, a flor do pau-brasil, né, gente? Olha só que bonito. Eu não sei você, mas desde que eu vi essa foto, eu tô apaixonada pela flor do pau-brasil. E diga se vocês não estão também, pelo amor, né? Mas então, viu? Então, pessoal, então, né, o pau-brasil, ele foi simplesmente o primeiro produto de exportação do Brasil já no tempo da colônia, e não é à toa, gente, que deu o nome ao Brasil, certo? Então, e o pau-brasil, essa aqui é só a flor, tá? Da árvore. Essa aqui é a árvore em si. Inclusive, esta árvore em particular, pessoal, está em nada mais nada menos que no Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, ok? E eu, é claro, em futuros vídeos eu ainda vou falar sobre o Jardim Botânico, né, especificamente, só que ele foi construído posteriormente, posso dar esse spoilerzinho para vocês, tá? Ele foi construído posteriormente, então, spoilerzinho por enquanto. Mas então, gente, vamos lá. Então, o pau-brasil, gente, vocês devem estar se perguntando, né? Mas Amanda, então, por que, afinal de contas, né? Por que, afinal de contas, que o pau-brasil era tão valioso, era tão buscado, né? No tempo da colônia, né? E tá. Por quê, afinal de contas? Simplesmente, aí você está se perguntando, é a madeira. Faltava madeira para construir casa em Portugal? Era o quê? Não, pessoal. A questão não está na madeira. O que acontece é que o pau-brasil não é qualquer madeira, não, tá, pessoal? O pau-brasil, ele tem uma seiva, que vocês podem ver bem aqui no meio, né? Espero que vocês consigam ver a setinha do mouse também. Essa seiva daqui que é o X da questão, a seiva vermelha, tá? Porque o que acontece? Nessa época, na Europa, no século XVI, o vermelho era uma tinta que era muito difícil de se encontrar e de se fabricar e de botar no tecido. Vermelho, roxo, né, que eu estou usando aqui, como vocês podem ver, essas cores eram cores que só reis e rainhas usavam, né? Porque encontrar e principalmente fabricar era dificílimo, era carérrimo. Um manto vermelho, uma roupa vermelha, era carésimo, né? Então, aí os primeiros exploradores, quando eles chegaram aqui, que deram de cara com os índios, né? Que, digamos, tribos inteiras, homens, mulheres, crianças, sabe? Todo mundo usava cocar com coisa vermelha, se bem que aí eram penas, né? Mas tudo bem. Usava colar vermelho, usava roupa vermelha, se pintavam, em muitos casos, pintavam o corpo de vermelho. Aí só, mas onde... Então, peraí, pessoal, onde vocês conseguem tanta tinta vermelha? Eles apontaram, para as árvores, né? Para o pau-brasil. Então, os portugueses aí viram uma oportunidade de, enfim, lucrar com essa terra, né? Que bom, venhamos e convenhamos, né, gente? Os portugueses estavam atrás de ouro e pedras preciosas quando eles vieram para cá, porque, claro, os espanhóis nas colônias deles, né, tinham encontrado nada menos que Potosí
e Eldorado e todas essas coisas, então eles estavam atrás disso. Mas como levaram um pouquinho aí para achar, né, tiveram que se contentar com o pau-brasil de início como aí um prêmio de consolação, digamos assim, né? Então, pessoal, mas os portugueses, é claro, os portugueses pensaram assim, já que nós encontramos essa madeira, então não vamos dividir isso com ninguém, vamos tentar, né, segurar isso. E daí justamente é que surgiu o termo madeira de lei. Olha só, que hoje em dia, né, a gente sabe que madeira de lei significa o quê? Uma madeira muito valiosa. Por exemplo, o pau-brasil é uma madeira de lei até hoje. Jacarandá é uma madeira de lei até hoje, né? Que outras? Ipê é uma madeira de lei também aqui no Brasil. Mas afinal, da onde surgiu esse termo madeira de lei? Bom, segundo a minha colinha, né? Com certeza que eu estou tendo colinha hoje. Aliás, hoje temos colinha dupla, é claro, né? Obviamente, não sou nenhum supercomputador, né? Então, vamos lá. O motivo da invenção do termo madeira de lei foi, na verdade, uma tática dos portugueses para alertar que só podiam ser exploradas as madeiras que os portugueses autorizassem. Ou seja, a exploração dessa madeira dependia de autorização da coroa portuguesa para cortar. Basicamente, isso é a origem de madeira de lei, que tinha que passar por Portugal. Por sinal, uma origem bem parecida do termo pimenta do reino, quer dizer, da extensão do reino aí, porque só podia comprar de Portugal. Daí o nome pimenta do reino também, certo? Bem parecido com isso. Então, pessoal, eis por que era tão valiosa. E se vocês quiserem saber onde que Amanda, então, eu quero ir no Rio de Janeiro, eu quero tirar uma selfie minha com o pau-brasil, com uma árvore do legítimo pau-brasil, então onde que eu encontro? Né? No Jardim Botânico, aqui no caso, né, tem até uma plaquinha para indicar com o nome científico, e eles ainda expuseram, nessa foto em particular, eles ainda expuseram a seiva, né? Então dá para, a seiva é vermelha. E se tiver em floração, melhor ainda. Mas outro exemplar que vocês podem encontrar, aí eu nunca vi árvore cortada para expor a parte vermelha, pessoal, mas um outro exemplar está do lado do chafariz do Mestre Valentim. Lembram-se dele que eu falei no vídeo, que eu mostrei ele no vídeo Hidratando o Rio? Pois então, podem conferir lá, certo? Certo? Podem conferir lá também. Fica do lado do chafariz do Mestre Valentim. Ali tem um exemplar de pau-brasil também. E como saber que é pau-brasil? Se vocês olharem para a terra vai ter umas nuances assim vermelhas por causa da seiva de dentro, a terra onde estão as raízes, né? Que aqui não dá para ver muito porque tem muita folha, muita grama, mas lá dá para ver direitinho assim uns veiozinhos vermelhos na terra, certo? Então, pessoal, mas o ciclo do pau-brasil não durou muito. Vou dizer para vocês, já no século XVI, olha, sem mais pau-brasil. Simplesmente porque, né, o motivo do declínio foi que o transporte era muito difícil, né? E os custos, principalmente, né? O custo para transportar toras imensas de madeira, gente, era muito difícil. Então, por isso que já no século XVI entrou em cena o ciclo do açúcar e substituiu o ciclo do pau-brasil. E outra coisa, antes que eu chegue no ciclo do açúcar, outra coisa que é bom ter em mente, viu? Que é bom frisar, viu, pessoal? Lembram-se, lá atrás, no vídeo de fundação, que eu falei sobre os índios, né? Que de forma alguma eles eram realmente eternas vítimas dos portugueses e tal. Bom, uma das formas de se reforçar essa narrativa que
absolutamente não é verdade, é dizer, olha só, os portugueses extraíram todo o pau-brasil e deixaram os índios com coisas, com lembrancinhas, com coisas assim de pouco valor, tipo machadinha, espelho, né? E em troca levaram o nosso pau-brasil. Mentira, gente. O que acontece foi o seguinte: levaram. Só que os próprios índios, tá, viram nisso uma oportunidade de negócios. Os índios não foram enganados. Nananina. O que acontece é o seguinte: principalmente o machado de ferro e não de madeira era interessante para os índios porque eles precisavam da madeira para construir as ocas, né, as casas deles e tudo mais. Só que com o machado de madeira que eles tinham, levava séculos para cortar uma árvore dessa. Olha como é grossa a árvore. Mas já com o machado de ferro, era muito mais rápido. Então, os índios viram nisso uma oportunidade de negócios, né? É assim, tinha de sobra, né? A árvore tinha de sobra e eles não estavam suportando com a seiva dessa ou daquela árvore, eles queriam construir as casas deles. E, gente, felizmente ou infelizmente, é assim que o livre mercado funciona. Você dá aquilo que você tem de sobra em troca daquilo que o outro tem de sobra e que você não tem de sobra, né? Assim que funciona. Certo? Mas então, gente, falando sobre o ciclo do açúcar, né, que veio substituir o pau-brasil e indo aqui para o nosso próximo slide, né? Então, o ciclo do açúcar com a cana de açúcar, né, que podemos ver aqui no slide, minha caninha verde, ó, minha verde caninha, exatamente, pessoal, a cana de açúcar, certo? Então, com esse sistema, inclusive, a demarcação de terras no Brasil foi mudada. Criou-se toda uma organização das terras em 6 Marias, né? Justamente que eram onde ficavam os grandes engenhos da cana-de-açúcar, né? E isso, inclusive, foi responsável pela a distribuição em 6 Marias, que era uma unidade de propriedade, foi responsável pela distribuição de terras, né, justamente para que fosse plantado e extraído e exportado a cana-de-açúcar. Né? E, aliás, lembram-se do vídeo sobre as doenças que eu falei, né? Tratando o rio? Pois então, aqui é que começou o problema nos dentes do pessoal. Né? Aqui é que começou o problema. Açúcar! Né? Mas, enfim. Então, né, pessoal, e só de engenho. E vocês devem pensar, né, Amanda, mas não tinha engenho no Rio de Janeiro, né? A cana-de-açúcar era mais no Nordeste, né, que eu já ouvi falar. Lê do engano. No Rio de Janeiro, só na cidade do Rio de Janeiro, existiam simplesmente mais de 160 engenhos de cana-de-açúcar no tempo da colônia. Pois é, pessoal. E a maioria desses engenhos, inclusive, ficavam onde hoje é a zona norte do Rio de Janeiro. Ainda quero fazer futuramente uma série falando sobre bairros do Rio de Janeiro. E o que acontece? A zona norte do Rio de Janeiro, se vocês forem pegar a origem dos nomes, né, dos bairros dos bairros e de algumas ruas até da Zona Norte, vocês vão se deparar com coisas como Engenho de Dentro, Engenho Novo, né? Inclusive na Tijuca mesmo. Tem a estação do metrô São Francisco Xavier fica do lado da igreja de São Francisco Xavier, do Engenho Velho. Então, assim, é tudo aí, ou então até a igreja da Penha, por exemplo, ficava dentro de uma Seis Maria, né? Então, que era um antigo engenho. Então, assim,
Então, se vocês pegarem a história de grande parte dos bairros da Zona Norte, do vetor Zona Norte do Rio de Janeiro, vocês vão ver que era um engenho, era um engenho, era um engenho. É tudo basicamente assim. Aguardem e confiem para a série sobre bairros do Rio de Janeiro. Aguardem, certo? Então, pessoal, o que acontece? Só que um engenho em particular, muito famoso, aqui no Rio, é claro, onde hoje fica o Parque Lage. Mas antes de falar dele, eu quero mostrar para vocês como exatamente funcionava um engenho, certo? Então, um engenho, tanto no Nordeste como aqui, né, e tal, seja num ou seja em outro, o engenho era composto dessa forma. Então, nós tínhamos a Casa Grande, né, onde moravam os senhores, tinha aqui as roças, né, com a cana-de-açúcar, a senzala, gente, onde ficavam os escravos, e sim, vou falar sobre escravidão no Rio de Janeiro, é claro, né, gente, não poderia fazer um canal sobre turismo e história sem falar disso, né? Como eu disse no vídeo de introdução, não esperem que eu omita ou doure a pílula só porque é uma parte ruim da nossa história, então vai ter sim, tá, pessoal? Aguardem, né? E principalmente, o principal para o nosso tema de agora era a Casa da Moenda, não moeda ainda, moeda ainda não, moenda de cana-de-açúcar, certo? Basicamente, aonde se moía a cana, né, para extrair dela, na época, é claro, açúcar e aguardente. Leia-se a nossa conhecidíssima cachaça, né? Né? Leia-se, né? Então, e dentro de uma moenda de cana, era assim que era, né? O local onde a cana era moída. Vocês podem ver, né? Botava a cana aqui na moenda, botava a cana aqui, e aqui é a moenda em si, de botar a cana para moer, né? E etc. E se fosse um tour virtual, se fosse um tour, quer dizer, um tour virtual já é, né? Mas se fosse um tour presencial que nós fôssemos fazer nesse vídeo, nós basicamente visitaríamos o Jardim Botânico, que eu falei antes, tá, pessoal? Para ver o pau-brasil, certo? E também nós visitaríamos, é claro, o Parque Lage, né? E aqui tem uma foto. Não. Primeiro, os usos da cana-de-açúcar, né? Claro, como vocês podem ver, hoje em dia é usado para biocombustível, mas não no tempo da colônia. Hoje é usado para bioplástico e bioenergia, não no tempo da colônia. No tempo da colônia era isso aqui, só alimentos e bebidas. Leia-se açúcar e aguardente, né? Como eu disse, nossa velha conhecida cachaça, certo? Biocombustível, bioplástico, bioenergia, esquece no tempo da colônia, né? Claro, né? E aqui nós temos o Parque Lage. Olha que lindo, pessoal. É claro que nós visitaríamos isso, até porque o Parque Lage era o Engenho del Rei, que pertencia ao Antônio Salema, né? E, inclusive, esse Antônio Salema, pessoal, teve um episódio aí no tempo da colônia que os indígenas tentaram tomar as terras do engenho, então ele pegou um monte de roupa de escravos ou dele tal que tinham morrido de varíola, de um monte de doenças e tal, e espalhou pelo local. Justamente para vocês verem, né, pessoal? Primeiro caso de arma biológica no Rio, né? Primeiro caso de guerra biológica? Se não, vejamos, certo? Então, eu acho que aqui termina. Então, vou parar de compartilhar e vou clicar aqui para sair, né? Então, pessoal, certo? Por hora, aqui termina o nosso vídeo de agora.
porque o Lucrando no Rio eu vou dividir, assim como eu fiz com o Rezando no Rio, tá, pessoal? É um assunto que dá muito pano para manga, principalmente o nosso próximo ciclo, que é o ciclo do ouro, né? Então dá muito pano para manga. Então eu vou fazer em duas partes, ok? Então, mas por hora é só, pessoal. Aqui termina o nosso vídeo Lucrando no Rio, parte 1. E aguardem, confiem, a parte 2 vem logo mais. Então, tchauzinho para vocês.